Bom dia, eu sou o Viti, isso é a cozinha da vovó e hoje vamos com 3 sobremesas fáceis preparadas com 3 ingredientes. Uma maravilha. Você sabe, fique até o final e me diga nos comentários qual você gostou mais, eu já tenho o meu preferido. Começamos? Em primeiro lugar, uma sobremesa típica do Marrocos, super boa. Ingredientes simples, econômicos, deliciosos, você tem que prepará-la, não há desculpa. E começamos com o primeiro dos ingredientes. Precisamos de 5 ovos tipo L grandes. Adicione-os a uma tigela grande, porque aqui você vai preparar a mistura. Aí está. Adicionamos o segundo ingrediente, açúcar. Precisaremos de 250 gramas de açúcar. Aí está. Agora vocês vão ver por que queríamos uma tigela grande. Porque vamos bater com batedores elétricos até que essa mistura se concentre e cresça. Ficará pelo menos o dobro do tamanho. Então manivela. Vamos fazer isso com a batedeira elétrica, porque fazer à mão daria muito trabalho, embora seja possível. Se você tiver um bom braço, conseguirá. O truque é continuar batendo com o batedor até que mude de cor, assim pouco a pouco. Repare, aí está, eu tenho aqui, ficou de uma cor muito mais branca e dobrou de tamanho. Aí está. Já temos os 2 primeiros ingredientes integrados e tem que ficar assim, espesso e claro. Próximo ingrediente é amido de milho, simplesmente 100 gramas que vamos incorporar. Assim, aos poucos, com movimentos suaves e envolventes, não jogue tudo de uma vez. Pois o truque está em incorporar o amido de milho aos poucos, com uma colher. Você vai integrando aos poucos. Tomem seu tempo. Levará alguns segundos a mais, mas em troca vocês conseguirão uma textura espetacular e elevarão a sua sobremesa a outro nível. Uma maravilha. Eu sou o Viti, isto é a cozinha da avó e continuamos integrando aos poucos. Não jogue tudo de uma vez porque será muito mais difícil se livrar dos grumos. Se você for aos poucos, não haverá problema. Vamos com a forma, eu quero assim alongada para cortar bolo sunte, no meu caso, com spray de óleo. Você pode usar manteiga, também serve o que você quiser, tudo, para que não grude na base. Vou colocar um papel para forno, que ajudará a não grudar, desenformará muito mais fácil e, além disso, me permitirá cortar as porções de bolinho. Aí vai. Uma vez que você tenha mais adivinhado, despejamos a mistura no interior, veja como cai. Isso é uma maravilha. E se você não tiver, vai ficar bem grande, precisamos que a forma seja alta, pois vai subir. Vamos ao forno, pré-aquecemos a 180 graus Celsius. Cuidado com o calor apenas embaixo, mesmo que pareça que eu tenho na grelha, não é um efeito óptico, é apenas embaixo. Assim que atingir a temperatura interna, vamos assar por 60 minutinhos a 180 graus Celsius. Aí está, observe, você vê essa cobertura que ficou crocante? Pois isso vai quebrar quando cortarmos e vai ficar maravilhoso. Bom, vou atravessar com uma ponta, se sair limpo, está pronto e vamos para o toque final, que é voluntário. Mas fica ótimo um glacê preparado simplesmente com açúcar de confeiteiro e água. Sem complicações, aí está. Só temos que misturar mexendo. Bem, estamos com a segunda parte deste bolo. Este bolo tem uma cobertura de glacê branco e gordinho. Super bom! Dica para conseguir isso é ir adicionando um pouquinho de água fria que vamos misturar com o açúcar de confeiteiro. Até que fique um creme super espesso. Vocês vão ver que é super espesso e assim não tem erro. Assim que estiver bem integrado, que não tenha grumos de açúcar por cima. Em segundos nós temos. Isso sim, água fria. Se usarem água quente, vai ficar uma espécie de xarope que não serve. Precisamos de água fria. É uma cobertura super grossa, então o glacê é ao seu gosto. Você pode fazer super espesso que fique bem branco quando você derramar sobre os cupcakes, ou mais líquido, mais cremoso, mais meloso, que vai dar suculência. Isso como você preferir. Eu gosto assim, bem espesso, mas sem exagerar. Deixamos o bolo descansar por 4 horas, como vocês podem ver. Esfriou. A crosta pode ser manipulada, diminuiu, grudou na superfície deste bolo. Batidinhas.
E agora sim, graças ao papel, saiu inteiro, então vire. Aí está, e agora, toda essa parte que se quebrou. Não há problema, porque a cobertura ajudará a colar tudo e teremos uma mistura homogênea. Com este creme, este bolo, esta cobertura, conseguindo uma sobremesa de diferentes texturas, úmido, doce, saboroso, fantástico, aí está. Agora você terá que esperar a cobertura esfriar um pouco para que a cobertura se solidifique, para que fique fantástico. Corte-o nos pedaços que quiser e sirva. Aí está, pronto. Vou polvilhar com um pouco de açúcar de confeiteiro para dar um toque de cor e estará pronto. Bolinhos ao estilo marroquino, não perca, você tem que prepará-los, ficam deliciosos. Prontos, suculentos, elegantes, deliciosos, fáceis e com 3 ingredientes. Em segundo lugar, bolinhos fofos, suaves e cheios de sabor. Primeiro ingrediente, um ovo, bata bem assim até que fique bem espumoso. Vamos para o nosso segundo ingrediente, um iogurte. 150 gramas de iogurte grego adoçado, super doce, super cremoso. Simplesmente temos que incorporá-lo ao ovo e misturar tudo muito bem. Quanto tempo vai levar? Nada? Em apenas 30 segundos trazemos para vocês uma receita incrível hoje. Uns bolinhos que vamos preparar com pouquíssimos ingredientes. Um iogurte, 85 gramas de farinha e um pouquinho mais. Vão ficar super bons, esponjosos, suculentos. Receita super fácil, acompanhe até o final para ver todas as dicas. Vou trocar de utensílio porque com essas varas vai ser muito melhor e mais rápido. Bom, nossa mistura está pronta, então vamos com a farinha. Podem usar farinha fermentada se não tiverem fermentada, farinha normal e uma colher de chá de fermento químico. Fermento em pó e pronto, pó para assar. Que realmente, como se chama, misture tudo muito bem. E aqui você tem a sua farinha fermentada recém-feita. Vamos incorporá-la aos poucos. São 85 gramas de farinha fermentada. Aí vai, de colherada em colherada. 1, 2, 3 e 4, para começar. Misturamos para que se integre assim aos poucos. Vejam como a mistura vai engrossando. E assim com facilidade conseguiremos uns bolinhos super rápidos de preparar. Já vem, em menos de 3 minutos vai estar tudo pronto. E super bom. Vamos, vou adicionar mais ou menos 1/3 mais de farinha mexo. Essas varetas são super úteis para essa tarefa. Olha, já está se formando o creme que eu preciso e falta muito pouco. Com um iogurte, conseguimos 10 bolinhos dos grandes. Se quiserem mais, multipliquem até o infinito, como se fosse para toda a cidade. Vamos! O resto da farinha para dentro, de forma bruta, incorporou. E terei a massa pronta. Você vê como foi sendo feito. Mais espessa, mas ainda assim é cremosa e manejável. Vamos para o fogo. Bastante óleo na frigideira, no meu caso de girassol ou azeite suave. Veja, vamos esperar o óleo aquecer. E o que queremos vejam, esta é a mistura, é elástica, é cremosa e podemos com uma colher enchê-la assim, de forma bruta. Aí vocês veem. Isso é o que vamos despejar na nossa frigideira. Lá vamos fazer com que, fervendo, quando colocamos a nossa mistura, já se vê como borbulha. Isso significa que o óleo está correto? Lá vai. Quando começam a fritar não grudam, então dá para colocar várias. E lá vou eu com outra. Assim, uma colher bem cheia. E aí você tem pronto. Assim que começarem a dourar, virem eles. Queremos eles bem dourados, que bom aspecto! Não me digam que a receita não foi super fácil e no final vou dar o super toque. Fiquem até o final para verem um acabamento fantástico, super simples, super do interior. Que fará elevar seus bolinhos a outro nível. Olha, eu os tenho redondinhos, que bonitos! E... agora eu apresento o truque final.
Açúcar abundante quem beba bem. 3 colheres de sopa. O que vocês não consumirem, bem. Para o café não tem problema. E canela em pó, neste caso, muita canela. 1 colher de chá completa. Para quê? Bem, para dar um aroma espetacular aos seus bolinhos. Aqui os tenho. E uma vez que os levamos à mesa, fiquem deliciosos. Vão brigar mais por eles do que pelos camarões no Natal. Lá vai. Voltinha. Vejam que sobremesa mais simples e que vai nos servir bem. Para estas datas, para a Semana Santa, um doce típico da Semana Santa. Toma lá, aí tens. Nós o banhamos bem, bem, bem. Assim que tiveres um prato tão bonito quanto este, à mesa e eles ficam impressionantes. Uns bolinhos fofos, suculentos, bem cozidos, bem dourados e cheios de sabor, preparados com apenas 3 ingredientes. Loja mais atrás, não perca, vou abrir um para você ver o interior. Este mesmo. E aí você tem, uau, está dizendo me coma, você tem que preparar esta maravilha. Em terceiro lugar, um clássico pudim de ovo à moda antiga. Apenas 3 ingredientes. Bom dia, eu sou Vicky. Isso é a cozinha da avó e vamos preparar um pudim de ovo como minha avó preparava. Vocês viram o primeiro truque? Não sei se vocês notaram. Minha avó colocava 2 colheres de açúcar no fundo da forma e assim não precisava preparar o caramelo durante o cozimento, ele se formava sozinho. Eu vou preparar isso na panela de pressão para que fique pronto muito mais rápido. O sabor fica autêntico, totalmente com essas lembranças da avó, fantásticas, e além disso terminaremos super rápido. Então isso por aqui eu vou misturar. Começamos a misturar várias manuais à máquina como quiserem. 4 ovos inteiros aí vão. Adicionaremos açúcar, 5 colheres de sopa, que são mais ou menos 100 gramas de açúcar, neste caso açúcar branco. Dentro, batemos bem, 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 até que os 2 ingredientes se integrem em uma mistura. Amarela e fantástica. 30 segundinhos, não compliquem, será super rápido. Aqui eu tenho justo, é assim que eu quero. Exatamente. Muito bem, continuamos adicionando o leite aos poucos, então vamos incorporando o leite aos poucos. Deixe um fio fino cair. Vai se integrar perfeitamente, está aí. Nosso meio litro de leite. Alguns segundos, logo teremos isso. Este é o ponto em que, se quiserem, podem adicionar 1 colher de chá de essência de baunilha. Fica muito bem, mas neste caso eu não vou adicionar porque é de ovo, já está. E assim que tivermos tudo bem integrado, super fácil. Vamos para a forma. Deixamos cair a nossa maravilhosa mistura dentro da forma de pudim. E até aqui a parte mais complicada. Estou usando uma forma de pudim média. Mais ou menos cabem 600 ml, vamos com a panela de pressão. Em uma panela deste tamanho são mais ou menos 400 ml. E depois nossa forma de pudim bem fechada, com alça para segurá-la, o que é uma pechincha. Se não, vocês cobrem com papel alumínio, que aqui é chamado de papel albal pela marca, e pronto. E para dentro, com cuidado para não abrir e não quebrar. Está lá no fundo, fechamos nossa panela. Está aí, vamos levar ao fogo e vamos esperar 5 minutinhos desde que a válvula se feche. Bom, e depois temos que fazer outro truque, né? Vamos para o fogo. Lá vai. 4 minutos, 33 que me restam, bem, aí está. Depois de cozinhar por 5 minutinhos, desde que a panela foi fechada, retiramos do fogo e deixamos por meia horinha. Para que a temperatura diminua? Bem, passou-se a meia horinha. Então vamos tirar daqui. Nosso pudim. Porque agora Já está cozido e é um pudim. Vem, ainda está quente, nós o tiramos. Aí está. Vamos esperar um pouquinho para que não esteja tão quente e colocá-lo diretamente na geladeira.
Então é isso, 5 minutinhos aqui, depois na geladeira pelo menos 5 horas. E se você deixar de um dia para o outro sem problema, fica super bom. Bem, já se passaram 5 horas, então tiramos da geladeira. Aí está. E vamos desenformar. Claro, se você deixou por um dia inteiro não tem problema, ou de uma noite para outra também não tem problema. Para desenformar, super fácil? Pratinho, abrimos. Vamos ver a surpresa. Parece muito bom. Se você mexer, ele se move um pouquinho. Isso significa que está ótimo e que vai desenformar na primeira tentativa. Não compliquem suas vidas, certo? Vocês podem fazer um banho-maria suave com um pouco de água quente, até que o caramelo de baixo se solte e vocês obtenham um pudim de luxo. Vou arriscar a todo vapor. 1, 2, 3, já. Pega na primeira, meu pudinzinho. Um bom truque, 2 colheres de água removem tudo que ficou no fundo da nossa panela. Assim será o caramelo, ficará mais líquido e delicioso. Nós jogamos por cima. E pronto, que truque. Aliás, o que eu estava esquecendo? Se vocês ainda estão aqui, é porque gostaram do vídeo. Este super plano. Se for assim, inscreva-se, não custa nada. Basta tocar no pequeno botão vermelho logo abaixo, onde está escrito inscrever-se. Você ficará inscrito, bem ao lado do sininho. Ative a notificação das minhas notificações. Toda vez que eu subo um vídeo, 2 ou 3 a semana. Todos totalmente gratuitos. Relaxe, aproveite. Flanazo, sobremesa, uau! Vamos para a mesa. Bem, aí está. Olha que pudim saiu. Fantástico. Uau, que aparência. Olha como corta, que cremosidade tem. E agora vamos ver o interior. Aí está, sai de uma vez. Pega! Olha que porção. Uau, super bom com esse caramelo. Coloque um defeito, aí está. Pudim de ovo com apenas 3 ingredientes e com 5 minutos de cozimento no Roy Express. Risadas e nada mais. Incrível, uau. É isso por hoje. Espero que tenham gostado das receitas. Não se esqueça de comentar qual foi sua preferida. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, então se inscreva, me dê um like e se quiser, ative o sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo. Não há mais nada, nos vemos no próximo.